Vamos dar início aqui à nossa leitura dos prolegômenos para uma ontologia do ser social, Jorge Lukács. Nós estamos pegando aqui a segunda parte destas reflexões finais do velho Lukács, que é um grande texto filosófico que ele escreve depois de terminada a ontologia. Ele sentiu a necessidade de expor de forma mais condensada as suas ideias. Então, aí ele deu esse título aqui de Prolegômenos para a Ontologia do Ser Social, e nós estamos fazendo a leitura da segunda parte desses prolegômenos, né? Da parte, porque nos interessa discutir as últimas elaborações de Lukács sobre o conceito de estranhamento, né? Então, nós estamos aqui na página... Qual foi a página, Matheus, que nós ficamos? Nós na 232. 232. Então, aqui nós estamos aqui com o professor Matheus de Castro, da Unesp, Campus de Marília, que nós estamos lendo e comentando aqui o texto do Lukács. Então, Unesp, Campos de Assis. 232 começa O primeiro parágrafo, assim o processo. Assim, perfeito. Então, vamos lá, vamos dar início. Se você quiser fazer alguns comentários antes da leitura, fica à vontade. Só lembrar aqui que nós estamos retomando a questão categorial, né, que ele vem falando aí sobre as homogeneizações, a questão do trabalho, e a questão das desigualdades produzidas entre a diferença da personalidade e da genericidade humana, né, para dar conta e de explicar o desenvolvimento da personalidade, a questão do estranhamento, essas coisas que a gente vai querer discutir aí, né, durante essa leitura dos prolegômenos. Só lembrar isso. Aí a gente já pode começar, né? Perfeito. Vamos lá. Assim, o processo de integração dos seres humanos que vivem em sociedades separadas, da tribo à nação, da nação à humanidade, se desenrola na sociedade como modificação das categorias sociais, econômicas, e aí ele abre parênteses, o recuo das barreiras, ele abre o parênteses e coloca o recuo das barreiras naturais é igualmente um processo social, fecha parênteses. Ele continua, o processo social como adaptação ativa do ser humano ao seu ambiente, como transformação desse ambiente em uma base ontológica que sirva às necessidades sociais. Tem como consequência que as unidades sociais concretas que atuam respectivamente, abre parênteses de novo, totalidades relativas, fecha parênteses, não possuam de antemão uma constituição tão definitivamente fixa que se pudesse comparar à das espécies animais, mas são submetidas em sua estrutura interna, em suas relações mútuas, a mudanças ininterruptas. As forças transformadoras preponderantes possuem sempre características e tendências de desenvolvimento da respectiva economia, portanto, da genericidade comum. Engels mostrou corretamente que uma articulação tão inicial, tão importante e universalmente difundida da sociedade, como a que repousa no contraste entre escravos e homens livres, pressupõe precisamente a produtividade do trabalho, com a qual o homem é capaz de produzir mais do que exige a sua própria reprodução. Perfeito, perfeito. Ele está falando aqui do desenvolvimento, né? Da relação sujeito-ambiente, né? Do desenvolvimento. Eu lembro que
ele utilizava a expressão desenvolvimento do gênero, né? Uhum. Bom, e ele está falando aqui do processo de integração dos seres humanos que vivem em sociedades separadas. Quer dizer, como parte do recuo das barreiras naturais, você tem esse processo de integração, né? Que na verdade é isso que quer dizer vai conduzir a uma generalidade comum, né? Quer dizer, o Lukács ele é quase assim um precursor aí de estar pensando isso que se fala de globalização, né? Na verdade, ele já tá percebendo lá naquela época, né, que isso é parte de um desenvolvimento eh, que diz respeito ao desenvolvimento da produtividade do trabalho, né? Quer dizer, uma coisa está ligada à outra, quer dizer, essa tendência de desenvolvimento da economia, isso ele tentando pensar também como é que se articula com esse desenvolvimento as totalidades relativas, né? Quer dizer, porque você tem forças transformadoras que, de um certo modo, implica essa dialética entre a parte e o todo, né? É. E Isso é muito como interessante. é interessante, porque eu acho que ele faz um resgate aqui bastante importante, né? Lá páginas atrás, para a gente ir reciclando o nosso ouvinte aí, quando ele retoma o Marx, né? Que ele fala da adaptação, dessas mudanças econômicas, elas são determinantes, mas elas não são totais, no sentido de mudar definitivamente ou gerar uma obrigatoriedade no desenvolvimento dessa genericidade, né, relativa. Quando ele cita aqui o exemplo do que aconteceu quando Marx fala lá do protesto, quando Marx protesta lá teoricamente para falar do desenvolvimento na Rússia, né? Que o Marx estava falando sobre o desenvolvimento das forças produtivas, o desenvolvimento das possibilidades econômicas, e ele vai dizer, olha, o Marx faz aquela contestação, falando, olha, não é porque aconteceu a, a expoliação das terras num determinado povo que todos os povos que foram expoliados terão o mesmo comportamento seguinte, né? Os fatos, né, de uma analogia, ele até fala, tem uma parte aqui, onde ele fala, né, que, portanto, fatos de uma analogia contundente que, porém, transcorrem em ambiente histórico diferente e, por isso, conduzem a resultados totalmente diferentes, né? É uma adaptação ativa. Você tem um modelo comum, que é o modelo do trabalho, né, que não é homogêneo, mas que é um modelo, né, categorial aí que o Lukács vai adotar. Ele faz essa discussão em páginas anteriores, né, que isso é uma possibilidade de homogeneização para a gente pensar, mas que não é, né, mas que esse trabalho ele é um processo que permite pensar essa adaptação ativa, né, que está aqui nesse parágrafo, né, o processo social como adaptação ativa do ser humano ao seu ambiente, né? Quer dizer, ele vai agir para transformar um ambiente, mas esses ambientes não são iguais em todos os lugares, nem em todos os momentos históricos. São diferentes, são particularidades, né? E, é, e essa produção de diferenças e de desigualdades não é necessariamente algo que vá afastar ou impossibilitar uma possibilidade de uma unidade, né? Porque ele também está discutindo essa questão da unidade interna, né? E lá no começo dessa leitura que a gente faz, tem a questão da personalidade, das singularidades históricas e a questão subjetiva social, né? Então, há uma possibilidade de construção, de diferenciação e homogeneização ao mesmo tempo, né?
e como isso está marcado nessa relação com o ambiente do sujeito, né, na sua produção de uma adaptação ativa ao ambiente. Então, só para recuperar, e a gente já vai recuperando as páginas anteriores, integrando essa discussão nova porque ele está sempre fazendo esse movimento, né, Giovanni? Indo e vindo, né? Exatamente. Até porque é o seguinte, isso aqui é um manuscrito. Na verdade, quando Lukács falece, ele deixa manuscritos, a própria ontologia do ser social é um manuscrito que ele não estava satisfeito. Se ele tivesse satisfeito, ele não teria escrito os prolegômenos. E os prolegômenos também é um manuscrito de um autor que tá falecendo. Agora, essa questão é muito forte na discussão dele, né? Quer dizer, como materialista, ele tem que estar dando atenção a essas tendências de desenvolvimento da economia, né? Quer dizer, isso é a base desse processo social, inclusive do recuo das barreiras naturais, né? Do processo de integração dos seres humanos que vivem em sociedades separadas, né? Desde o período das tribos à nação, né? Quer dizer, e o ponto aqui a ser salientado, isso é fundamental, é a questão da produtividade do trabalho, né? Quer dizer, o que é que significa isso, né? Quando o homem ele passou a produzir mais do que exige a sua própria reprodução. Então, isso foi um grande salto qualitativamente novo nesse desenvolvimento, né? Quer dizer, nesse desenvolvimento em direção, vamos dizer assim, né, à generalidade comum, quer dizer, porque ele está pensando, a gente leu lá nas bases ontológicas, né, que ele identifica que esse processo ele é um processo, a palavra que ele utiliza, que não tem como voltar, né? Quer dizer, é um processo inexorável, vamos dizer. Para ele, o processo civilizatório é um processo inexorável, né? Quer dizer, não tem jeito, não adianta querer voltar aos tempos daquela escassez que havia é, nos tempos primitivos, né? A questão é saber como organizar uma sociedade, né? Uma sociedade que já consegue produzir mais do que exige a sua própria reprodução. E aí é que entra a questão aí do capital, né? Porque o capital, o que é que ele faz com essa produtividade do trabalho? Ele transforma em produção destrutiva, né? Quer dizer, não é a emancipação da humanidade, não é a generalidade comum, é o contrário, a sociedade do estranhamento, né? Quer dizer, quando a gente poderia ter uma sociedade emancipada por conta desse desenvolvimento da economia, né, da produtividade do trabalho, pelo contrário, a gente tem aquilo que eu chamo de uma escassez socialmente produzida, né? É o que nós temos hoje. Isso aqui, o Lukács, é isso que é o estranhamento, né? O estranhamento é você poder fazer e você não fazer, né? Essa é uma questão muito, né, eu estou colocando de forma bem simples, assim, né? Mas é nesse sentido, essa discrepância entre o desenvolvimento das forças produtivas, né, e o desenvolvimento da personalidade, né? Quer dizer, desenvolvimento do gênero, né? O desenvolvimento da humanidade, né? Que a humanidade é um, é uma possibilidade desse desenvolvimento, desse desenvolvimento dessas forças transformadoras que diz respeito
a economia. Ele sabe que a gente está falando de economia aqui, economia no sentido de que o capitalismo, né, ele, ele propiciou esse desenvolvimento das forças produtivas, desenvolvimento da produtividade do trabalho, né? E ele também coloca uma questão que é a questão fundamental para o século XXI, do socialismo, né? Quer dizer, se o socialismo não conseguir ser uma sociedade da abundância, ele não é socialismo, que ele não consegue realizar as promessas Mas isso é outra discussão. Bom, eu acho que lendo o próximo parágrafo, a gente vai continuar entrando mais nessa temática aqui, que eu acho que é fundamental, né? Que o Lukács está colocando, que diz respeito ao desenvolvimento do gênero, né? Ele liga ao desenvolvimento da economia, quer dizer, o desenvolvimento do gênero não é só uma questão idealista, né? É uma questão materialista, né? Quer dizer, é uma questão das possibilidades concretas aí do recuo das barreiras naturais, né? Quer dizer que hoje nós temos isso, esse recuo das barreiras naturais, é mas isso no capitalismo não aparece como, pelo contrário, né? Parece que nós somos oprimidos por uma outra natureza, né? Que é isso que é o estranhamento, né? Quer dizer, a gente tem um recuo das barreiras naturais e, de repente, a gente é oprimido por uma natureza, né? Uma natureza que é socialmente produzida, né? Mas vamos lá, a gente vai se encontrar com essas discussões. Vamos lá. Esses desenvolvimentos são de tipos muito diferentes. O marxismo ocupou-se essencialmente com a teoria do surgimento da pré-história e história do capitalismo. Os fundadores do marxismo sabiam com toda a clareza que essa linha de desenvolvimento não é, de fato, a única na história da humanidade. Neles, os princípios da chamada produção asiática são elaborados em seus traços essenciais, ainda que em forma de esboço e alusivamente. Só a vulgarização stalinista do marxismo substituiu essa aproximação ao conhecimento pela decretação de um feudalismo chinês que nunca existiu. O baixo nível das teorias oficiais que se dizem marxistas também se revela no fato de que, apesar de todas as fortes oposições táticas contra Moscou, também a teoria chinesa aceitou como base esse feudalismo inexistente. É claro que toda tentativa de dominar teoricamente os problemas do terceiro mundo tende a acabar em fraseologia abstrata. Eu vou ler de novo isso aqui, porque talvez alguém possa entender errado aqui o que eu li. Porque eu falei tende a acabar, não na questão de tendência, mas do verbo ter de acabar, né? Então, é claro que toda tentativa de dominar teoricamente os problemas do terceiro mundo tem de acabar em fraseologia abstrata, enquanto as diferenciações dos desenvolvimentos da África, Ásia, América do Sul, etc., não forem remetidas de maneira marxista à sua base econômica real, analisadas de maneira marxista em suas autênticas linhas de desenvolvimento,
como o marxismo atual ainda não avançou, nem ao menos até uma análise correta da etapa capitalista europeia e norte-americana da atualidade, isto só pode ser colocado aqui como exigência teórica para um renascimento do marxismo. Não se pode aqui entrar nos problemas enquanto tais. Estes terão de ser objetos de pesquisas científicas concretas. Ô, Giovanni, aqui ele retorna a um tema que ele vive desenvolvendo nas entrevistas que ele fala, né? Dessa questão do renascimento, da necessidade do renascimento do marxismo, né? De como ele via esse marxismo como algo que se perdeu, né? Se desviou da sua linha. Ele é porque para ele o marxismo morreu, né? O marxismo, o stalinismo matou o marxismo. Isso na década de 1960, ele tinha essa consciência, né? Quer dizer, porque você tinha muitas questões novas, né? Que era preciso dar respostas, né? Era preciso fazer pesquisas científicas concretas, e o marxismo ele não dava resposta. É uma coisa curiosa que ele diz até aqui, ó, até mesmo a análise correta da etapa capitalista europeia e norte-americana da atualidade, né? Você não tinha uma teoria marxista, vamos dizer, a respeito dessa etapa do capitalismo na época que ele estava vivendo, que era o neocapitalismo, né? Um tema que eu até cheguei a discutir numa aula na sexta-feira à noite, no curso do Luquino Visconti, sobre o conceito de neocapitalismo, que é esse capitalismo aí do pós-guerra, né? Vai até 1975, quer dizer, muitas coisas estavam acontecendo nas sociedades, tanto norte-americanas como europeias, e era preciso dar respostas. Você viu nas entrevistas que ele fez, ele apontando a questão da manipulação, né, a questão do capitalismo manipulatório, né, quer dizer, onde você não tinha uma teoria marxista. Eu diria que até hoje você não tem, né, não tem uma teoria marxista, por exemplo, uma teoria marxista que é baseada em pesquisas científicas concretas, com categorias bem amarradas, de entendimento por exemplo, sobre esse tema da manipulação, né? Já que você fala em capitalismo manipulatório, você tenta entender a natureza desse processo de estranhamento, né? Daquilo que a gente vem falando do metabolismo social do capital. Ali é uma tentativa de uma elaboração marxista dessas questões que hoje se colocam na nossa época, na época do Lukács já estava começando, né? A questão do consumo, do consumismo, a questão da manipulação, né? Não apenas na produção. O complexo da reprodução, né? Uma série de questões novas aí, na questão da cultura, do lazer, da política, em várias áreas, né? E agora, na produção, você tem aí o surgimento aí dessas tecnologias informacionais, plataformizadas, inteligência artificial. Essas formas algorítmicas de manipulação, né? Porque você é uma nova forma, né? Tem uma base tecnológica, né? São formas algorítmicas de manipulação e a questão também de uma teoria da subjetividade, né? Que a gente vem discutindo aí, a gente até já chegou a colocar que você tem um certo vazio nessa reflexão.
né? Inclusive aqui mesmo no Brasil, a gente pega pelo Brasil, né? Que é um país que você tem mais espaço até para o desenvolvimento do marxismo aqui do que em outros lugares, né? Do que nos Estados Unidos, menos na Europa, talvez você tenha um ponto ali, acolá, né? Alguma reflexão, né? Mas o que é eu que acompanho muito essas tendências, né? Você tem uma teoria crítica do valor, mas você não tem uma teoria da subjetividade que ela seja, é, que particularmente eu considere uma teoria suficiente para lidar com essa questão sem cair no fetichismo do fetiche, né? Que eu penso que essas leituras que se fazem aí a partir da Werttheorie, né? Quer dizer, da teoria do valor, né? Do pessoal aí do Robert Kurz, Moshe Postone, é, que eles são muito bons para falar na questão né, do poder da coisificação, né? Mas eles reduzem aquilo, né? Eles reduzem o ser igual a ser, né? Quer dizer, a coisa é, é igual a coisa, né? Quer dizer, você não tem, então você não tem praxis, né? Quer dizer, o grande problema é uma teoria da praxis, é uma teoria da praxis no século XXI, Uhum. tendo em vista esse poder da coisa, né? Quando fala coisa, fala o capital, né? Que quer dizer, tentar resgatar isso, porque muitas leituras marxistas são leituras que você não tem nenhum espaço para você pensar o fim do capitalismo, né? Você fala muito bem aí da dominação, mas fica um vazio para uma elaboração de uma teoria da praxis. Como é que se dá uma teoria da praxis? Né? Uma teoria da praxis que não se reduz à crítica da economia política, né? Que não se reduz nem à teoria do estranhamento, né? Porque a teoria do estranhamento ela ainda é uma parte aí da teoria, né? Da crítica da economia política, né? Porque você tem todos aqueles elementos, mas nós, pelo menos aqui, né? Eu tenho colocado assim esse elemento, né? De que não é uma coisa igual a coisa, né? É uma coisa, pessoa igual a coisa, né? Quer dizer, você tem um elemento aí, aquela basculação dialética, né? É, Entre a coisa. exatamente. É. Eu estava pensando aqui naquela parte que a gente leu aqui para trás, né? Bem no começo aqui, quando ele fala da diferença, onde ele vai falar, que ele está falando aqui, tá ligado a isso que você está falando, é das desigualdades. E ele fala assim, sem dúvida, uma datilógrafa, ó, na página 226, no meio Certo. do parágrafo, ele diz assim, sem dúvida, uma datilógrafa média dos dias de hoje dispõe de um maior campo de possibilidades do que Antígona ou Andrômaca, e mesmo assim, em momento algum, se duvida que, quanto ao desenvolvimento da personalidade, quanto ao desenvolvimento da efetiva genialidade humana, a primeira não tem, e essas últimas tiveram um papel muito positivo e importante. O desenvolvimento real da personalidade humana, que só poderá ser abordado em última análise teórico-histórica, específica das atividades humanas em sua totalidade, em sua relação permanente com o desenvolvimento do gênero humano e com o modo e realização de suas fases. Está, como todos os processos históricos, em uma relação de desigualdade com sua própria base sócio-histórica. Ele está resgatando a importância da compreensão da ontológica do desenvolvimento do ser, mostrando que essa desigualdade ela não é uma anomalia, ela é algo que vem se dando ao longo do tempo, mas que se refere ao estranhamento, à possibilidade de assimilação ou não
da sua genericidade, na sua particularidade histórica, pelas singularidades, né? Quer dizer, essa questão que você está tratando aí da necessidade de olhar para a praxis, é que ao esquecermos de todo esse processo, fica somente o apocalipse, né? Quer dizer, estamos fadados a um determinismo econômico que nos levará à autodestruição dos recursos naturais, enfim, trará, e aí parece que a saída é a destruição das próprias forças produtivas, mas é o contrário. É a compreensão do metabolismo que nos permite entender que tanto a inteligência artificial como qualquer outro dispositivo ou a própria base da sociabilidade moderna, que é a internet, são instrumentos que nos permitiriam a abundância, o desenvolvimento e a busca pela abundância, e não o contrário, né? Mas que se dá, pelo contrário, pela incapacidade, por essa questão da impossibilidade que se coloca diante do estranhamento, que não é impossível, mas como a gente não entende o socio-metabolismo e como esses desenvolvimentos marxistas, como você colocou aí, vão nos levar a uma ocultação, né, da compreensão do metabolismo. E sem entender o metabolismo, a gente não entende a possibilidade da transformação, não entende a praxis. Né? Não vai entender a possibilidade, vai ficar na coisa pela coisa. Que é mais ou menos isso, acho que você estava trazendo, não era? O Lukács, ele nesse parágrafo que nós lemos, ele de fato mostra, faz uma crítica ferrenha aqui do stalinismo, porque o stalinismo ele empobreceu, ele acabou com o marxismo, quando ele começou a tentar aplicar, por exemplo, categorias, por exemplo, feudalismo, né? Feudalismo, que é uma categoria que você pode estar pensando, por exemplo, você está pensando da Europa, mas não tem sentido você aplicar isso na Ásia, na África, na América do Sul, né? Quer dizer, ele está exatamente criticando essa prática, né? Que não levou em consideração a base econômica real, né? Quer dizer, não é a maneira marxista autêntica isso. Quer dizer, o marxismo ele lida com uma totalidade concreta, né? Então, temos que entender essas diferenças dos desenvolvimentos isso ele dizendo da África, Ásia, América do Sul, etc., tal, né? Quer dizer, e não tem aquela linha lá da pré-história, a história do capitalismo, como se não houvesse também outras formas, né? Como é o caso aqui da produção asiática, né? Quer dizer, às vezes a gente esquece que o capitalismo ele se originou ali no norte da Europa, né? Especificamente no século XVIII, né? Porque se a gente fala capitalismo, a gente fala em capitalismo industrial, revolução industrial, né? Embora o capital ele se desenvolva já a partir do século XVI. Mas é uma coisa curiosa que aqui dali era um pedaço do mundo, né? Porque, aliás, um pedacinho do mundo, porque você tinha outros modos de produção, né? Na África, na Ásia, na América do Sul, na América do Norte, né? Outras formas de organização, inclusive do desenvolvimento social, né? Que não necessariamente todos deveriam conduzir ao capitalismo, né? Quer dizer, o capitalismo, né? O capitalismo ele inclusive no século XVIII, né? A China, por exemplo, era muito mais desenvolvida do que a Europa, muito mais desenvolvida que a Europa. E a China não era capitalista, você tinha lá um modo de produção, né, um modo de produção asiático, que você tinha produção de mercadorias, mas você não tinha produção capitalista, né? Quer dizer, quem faz uma discussão dessa daí é o Giovanni Arrighi, né? No livro que ele trata é, desse desenvolvimento, né? Como a gente tenta absolutizar
A gente acha que, né, que as sociedades tinham que passar pelo capitalismo para poder se emancipar e chegar ao comunismo, né? Quer dizer, quando na verdade, isso foi o stalinismo. O stalinismo, ele criou a coisa do etapismo, né? Quer dizer, como se tivesse uma linha de desenvolvimento, né? Quer dizer, empobreceu. O marxismo se tornou, inclusive, uma crença, né? Ao invés de ser uma ciência, né? Uma ciência histórica e tal. E é o que o Gramsci falou, né? O marxismo é a filosofia da praxe. Então, se você é uma filosofia da praxe, se você não tem uma teoria da praxe, nessa época do estranhamento, né? Porque aí acabou, né? Você fica vazio, você não consegue tá sequer explicando o que está acontecendo no mundo, né? E isso é o caso do Brasil, né? Você não tem uma teoria do Brasil adequada aos nossos tempos do século XXI, né? Uma teoria marxista. Você não tem. Você tem autores, economistas que falam, né? Que discutem, né? Quer dizer, por um lado economistas, por outro lado cientistas políticos, né? Psicólogos nem se fala, psicólogos sociais sequer tem uma teoria do Brasil, né? Para se pensar, por exemplo, essas novas condições aí dessa era, né? Do Estado neoliberal, né? Dessa era neoliberal, né? Para se pensar a questão da objetividade, da subjetividade, né? Você tem autores, mas que não pensam, você não tem uma totalidade concreta, você não tem uma elaboração teórica, até para pensar, por exemplo, essa questão do estranhamento, né, dos estranhamentos da nossa formação histórica, né, daquilo que eu chamo de miséria brasileira, né? Quer dizer, você tem um acúmulo de limites que se expõe hoje e que diz respeito à nossa formação, não é meramente você ler o Capital, ou mesmo a ontologia, ou então para além do Capital, né? Quer dizer, só ler esses autores a gente vai estar realmente fazendo uma, né, um renascimento do marxismo, né? O renascimento do marxismo hoje é muito mais difícil do que na época do Lukács. Eu acho que teve um fracasso. Agora eu estou dando o meu depoimento aqui. Eu acho que Lukács morre, ele esperava o renascimento do marxismo e, pelo contrário, veio um veio aí um tsunami de mudanças, né? O capitalismo ele reage àquela crise, àquela grande crise, ele se reestrutura. Você tem uma restauração capitalista que na década de 1980, muito profunda, né? O capitalismo faz uma revolução cultural, revolução tecnológica, revolução política, né? Mexe com o mundo aí, vira de ponta cabeça, né? Você tem um fim da União Soviética, a União Soviética não conseguiu, de fato, se renovar, né? Nem com a perestroika, nem com a glasnost. Quer dizer, pelo contrário, acabou, né? O fim da União Soviética foi um baque danado, né? E o marxismo sofre um baque danado com isso, né? Então, ao invés de se renovar, afundou, né? E afundou e está tentando se renovar agora no século XXI, mas sob condições muito adversas, porque você não tem aquela praxe que você tinha, por exemplo, na época do Lukács, na década de 1960, né? Na década de 1960 você tinha movimento operário, né? Hoje você não tem movimento operário, né? Você não tem Partido Comunista, você não tem, né, um movimento que havia na época do Lukács, que era o neocapitalismo, né? Quando o Lukács escreve isso, está explodindo greves de massa, ocupações de fábrica, movimento estudantil, contra a cultura,
tá uma tremenda crise do imperialismo, quer dizer, aquilo que você viu da entrevista lá, né? Quer dizer, era um cenário de uma crise geral, que o Mesaros, na época, chamou, olha só, aqui é o começo da crise estrutural do capital. E, na verdade, era, mas o capitalismo ele deu uma resposta a isso. E deu uma resposta muito boa para eles. Eles realmente conseguiram até, até 2008, né? Até 2008, porque 2008 foi a grande crise financeira e tal, mas eles estavam festejando, né? Até 2008 que eles eram, né? Estados Unidos era o único poder unipolar, né? Era o dono do mundo, né? E o sistema tava aí crescendo, tava o boom aí da globalização, né? Tava se festejando a globalização, né? Década de 1990 era uma coisa lastimável, né? Então isso daí virou de cabeça aí na década de 2000 e agora nós temos oportunidades com essa crise, né? Esse aprofundamento da crise estrutural do capital, de essas elaborações elas estarem renascendo. Aí sim, você tem na década de 2000, 2010 o elementos já de um renascimento, não do marxismo, mas o renascimento de Marx, né? Porque Marx passou a ser muito divulgado, lido, com essa grande crise aí que teve, né? A partir de 2008, né? Então, e nós temos nós estamos numa posição privilegiada aqui no Brasil, né? O Brasil é o único país do mundo que você tem 3 traduções do Capital, você tem as traduções das obras do Estivão Mesaro, você tem as traduções das obras do Jorge Lukács, as últimas, com duas edições da Ontologia e dos Prolegômenos, né? Veredas e Boitempo. Quer dizer, o que é que falta? Quer dizer, livros a gente tem. Falta são cabeças pensantes ligadas né, ao movimento operário, porque tem que ser, né, se você quer fazer uma reflexão marxista, você tem que ter a partir da classe operária, do movimento operário, da praxis, senão vai ficar uma coisa meramente marxismo acadêmico, marxismo professor, né, meio abstrato, elaborações, né? Agora, nós somos privilegiados, a gente tem essa base traduzida, né? Que pouca gente tem. A gente tem capítulo 6º inédito, tem a Boitempo editorial tem contribuído muito para a edição dessa. E isso são elementos que contribuem para o renascimento do marxismo, mas não quer dizer que hoje nós tenhamos o renascimento do marxismo, né? Eu particularmente vejo ainda muitos limites nas nossas reflexões e o que eu estou falando aqui eu não sou uma pessoa isolada, eu acompanho o que se faz em termos do que se escreve, do que se produz, do que se coloca, né? Dos nossos, das nossas referências, né? Quer dizer, a gente tem muito marxista que é cultor de Marx, né? Quer dizer, mas isso não é um renascimento do marxismo, né? Renascimento do marxismo não é renascimento de Marx, né? Quer dizer, o marxismo ele não se reduz a você fazer renascer ficar lendo Marx, Lukács, Engels, os autores, Gramsci, Poulantzas e tal, como se fosse. Tem coisas interessantes, tem reflexões ali e acolá que se renovam. Na ciência política, tem um pessoal tchusseriano que faz reflexões interessantes sobre a política no Brasil, mas é um pessoal
que fica naquela linha lá do politicismo, né? Quer dizer, não articula com a reflexão, por exemplo, do que acontece no mundo do trabalho, né? Com as reflexões dadas pelo Ricardo Antunes, né? Aquelas, para entender a morfologia, a nova morfologia do trabalho, né? Quer dizer, quem é que estuda isso hoje? Se você for fazer um levantamento, quem é que estuda isso? Quem é que discute a morfologia, o metabolismo, a economia, a política, a psicologia, até para entender por que é que a gente não tem movimento. Não tem movimento nas ruas. Cadê o movimento operário? Né? E como é que pensar isso num país desindustrializado, né? Quer dizer, são questões que quando o Lukács fala em renascimento do marxismo, ele está constatando que o marxismo morreu, o stalinismo matou o marxismo. Então, ele vê possibilidades do renascimento do marxismo a partir dessa crise que está ocorrendo lá naquela época. Ele morre em 1971, ele não vê o desenvolvimento disso. Ele acredita que se possa. E você teve muitas reflexões marxistas interessantes, na Itália, na França, né, que já apontavam já, inclusive, você tem na década de 1960 o renascimento, por exemplo, da teoria da alienação, essa discussão da teoria do estranhamento. Você tem autores que começam já a discutir isso, que não se fazia isso nos anos 40, 50. Você tem a divulgação dos Grundrisse, então, né, sai uma versão, uma edição inglesa, né, já tinha edição alemã, né, mas se difunde os Grundrisse, né, que a partir daí surge toda uma discussão, né, muito interessante. Temos que ver na Itália, você tem o operaísmo lá, autores fazendo discussões muito interessantes sobre a questão do poder operário, né, da revolução, e essas questões mesmo da subjetividade, né? Você tem um movimento muito grande né, daquele movimento do Franco Basaglia e tal, na Itália, que ali tem um lastro ligado ao Partido Comunista Italiano, aquelas correntes mais à esquerda, né, do operaísmo, da extrema esquerda, né? Você tem uma classe operária muito organizada, capaz de, de lutar pelo controle da produção na indústria, né? Na Itália, na França, na Alemanha, você tem grandes confrontos lá, de lutas. E a teoria, ela já surge ali e acolá, né? Você tem. Mas, para o Lukács, ele identifica que isso são elementos do renascimento do marxismo. Pode ser, ele acredita que. E mesmo assim, ele é mais exigente. Ele diz que, né, esses problemas terão de ser objetos de pesquisas científicas concretas. Eu não sei se o Lukács estava acompanhando tudo que estava acontecendo na Europa. Ele está em Budapeste, né? Mas você tem elaborações muito criativas lá dos anos 60, né? Até os anos 70 você tem lá o renascimento de questões, discussões sobre a teoria do Estado, né? É, mas isso, Matheus, isso na década de 80 parece que ela tende a se eclipsar, tende a assumir outras formas, a ter uma certa corrupção liberal, né? E vai Você ser. sabe que você trouxe o exemplo do Basaglia, né? E eu tive a oportunidade de estar lá na clínica de Laborde, junto com o Jean-Louis, né? O pessoal lá da Laborde. E, e ele, uma reunião que ele fez com. Eu estava lá como estagiário, né? Na época.
numa reunião que ele fez com todos nós lá, ele estava muito angustiado com a destruição mesmo daquele modelo de tratamento psiquiátrico, de possibilidade de cuidado psíquico, né? Cuidado humano, né? Que eles tinham ali na clínica de Laborde. E totalmente inspirada no Basaglia, enfim, nesse movimento todo que você está falando. Mas mostrando como o Estado francês, através das políticas públicas, né, do modelo de saúde do Estado francês, que estava se tornando ali, né, estava sofrendo a forte influência do modelo neoliberal. Isso eu estou falando 2007, Giovanni, não, 2005, desculpa, na época da Revolução do Banlieue, lá em outubro de 2005, em janeiro de 2006 eu estava lá na Banlieue. E aí, assim, como não só havia uma implosão por parte do Estado, mas como as próprias pessoas que estavam ali na Laborde não se apropriavam mais desse modelo, seja historicamente, retomando a própria história de Laborde, né, quer dizer, reconhecendo todo o processo, como na sua ação cotidiana mesmo, na forma de agir. Então, você me fez lembrar de um episódio real dessa corrosão mesmo dessa possibilidade desse renascimento que o Lukács estava colocando, que ele estava vendo ali, enfim, né, de uma possibilidade, e como a reestruturação do capital, ela teve seus êxitos, né, na destruição de uma possibilidade de um renascimento do marxismo. É isso, não. Lembrança, reminiscência. É, é interessante o que você falou, eu acho que dá. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, dá para a gente ler mais um parágrafo e comentar Sim, ou vamos deixar para a sim. próxima semana? Não, vamos lá, Vamos lá, vamos lá, tem um tempinho, vamos lá. vamos lá. Ó, apesar de todas essas barreiras colocadas diante de nossa visão real na atualidade desse círculo de problemas, é possível ainda, assim, observar os traços comuns mais gerais possíveis de tais desenvolvimentos em seu verdadeiro ser. Como mostramos repetidamente, Marx determinou o momento mais ontologicamente decisivo da forma do ser surgida com a sociedade quando ele, ao definir o trabalho como sua base prática real, disse que a genialidade só nessa prática cessa de ser meramente muda, isto é, puramente natural. O cessar desse mutismo, porém, não é, como tampouco não é o surgimento do trabalho dos pores teleológicos com suas decisões alternativas, um resultado acabado do ser social, que surge como salto qualitativo. É, muito antes, apenas o ponto de partida de um lento e contraditório processo de desenvolvimento, que em nosso presente se tornou mais visível do que outrora, mas que ainda está muito longe de ter realizado aquelas suas possibilidades imanentes, cuja existência como fatores de desenvolvimento já expressou e realizou claramente no percurso até aqui. Se examinarmos esse processo de devir homem no surgimento de uma genialidade não mais muda na totalidade de seu percurso até aqui realizado, vemos que o período genérico que substitui o do mutismo se manifesta como uma dupla determinação contraditória. Acho que não dá para parar de ler nesse parágrafo, viu, Giovanni? Vamos ter que ler o próximo. Mas a coisa é profunda, isso aqui vai nos levar, mas eu acho que dá. O próximo parágrafo ele não é tão grande. Aí a gente lê o próximo parágrafo e começa a comentar e depois volta a comentar Tá bom, esses parágrafos, tá bom? tá bom. Vamos lá. De um lado, então, assim, ó, só para retomar, né? Se examinarmos esse processo de devir homem no surgimento de uma genericidade não mais muda, na totalidade de seu percurso até aqui realizado, vemos que o período genérico, que substitui o mutismo,
se manifesta como uma dupla determinação contraditória. E aí ele vai entrar nessa dupla determinação. De um lado, cada uma de suas manifestações, dos mais simples utensílios e as formas de regulamentação da sociabilidade nascente, até as mais altas formas de atividade humana, aparentemente agora destacadas na realidade, capacidade de pensar e sentir desde o ambiente até o interior enquanto tal, orientadas para o domínio do ambiente, sempre orientadas para a realização ativa da adaptação humana, isto é, todos os atos trazem de maneira insubstituível as marcas de um hic et nunc social. Todos esses processos, pois, uma unidade espaço-temporal histórica. De outro lado, de modo inseparável com o que precede, todas as formas de expressão assim desenvolvidas da genialidade humana, não mais muda, têm uma tendência igualmente insuperável para a unicidade última, para correspondências espontâneas, originadas do ser social, que possibilitam não apenas uma compreensão geral dessas linguagens entre si no plano ontológico, e também onde as circunstâncias sócio-históricas o exigirem e produzirem, podem realizar na praxe social sua influência recíproca, até chegar à sua fusão. Isso aqui isso aqui é interessante. Agora, tem uma coisa que me incomoda no Lukács, eu vou ter que falar aqui. É, É, é que ele fala nesse desenvolvimento aqui, né? Nesse desenvolvimento, inclusive, até uma generalidade não mais muda, né? Ele está falando disso aqui, né? Generalidade não mais muda, é um processo civilizatório, vamos dizer assim, desenvolvimento do gênero e tal. Agora, é claro que eu posso estar enganado, mas na medida em que você tem esse desenvolvimento, você tem um aprofundamento, os riscos aí do estranhamento, dos estranhamentos, quer dizer, para e passo, né? Desse desenvolvimento aqui, você tem os estranhamentos, né? Porque isso não se dá num plano, vamos dizer, né? Quer dizer, quando ele pega a questão do desenvolvimento das forças produtivas, né? Nessa equação tem assim, tem dois elementos: desenvolvimento das forças produtivas e a deformação da personalidade, né? Quer dizer, agora tá faltando aí um vetor, que é o vetor de que esse desenvolvimento das forças produtivas ele ele tem do lado dele, né, possibilidades imanentes não apenas de produção da generalidade muda, né, quer dizer, mas da destruição, né? Como, por exemplo, não dá para desconhecer, não dá para deixar de lado, achar que não aconteceu é, a invenção da bomba nuclear, entendeu? Quer dizer, ali você tem um fato ontológico, a invenção da bomba nuclear, porque ela foi produto desse desenvolvimento das forças produtivas, mas ela é o próprio exemplo do desenvolvimento também na mesma medida das forças destrutivas do capital. É por isso que
tudo bem, né? A gente lê Lukács para a gente entender um processo que corre com possibilidade, né? Mas eu sempre fico com aquele pé atrás, assim, né? Mas como Lukács é um homem do século, né? Tem até aquela discussão, né? Lukács, ele não é bem do século XX, né? E ele não é moderno. Lukács, ele é um homem do clássico, do século XIX, do classicismo, né? Ele tem muita dificuldade de lidar com o modernismo, né? Isso aí na estética tem até essa discussão aí esse modernismo é que tem essa dimensão grotesca, tem a dimensão, inclusive, da. Então, só para colocar, né, que a gente está tentando entender o autor genial, um autor fundamental, mas que a gente tem que sempre lembrar que ao lado da emancipação que ele nos coloca aqui, porque ele não coloca, ele nos coloca essa possibilidade, né? Processo de desenvolvimento se tornou mais visível do que outrora, né? Mas que ainda está muito longe de ser realizado em suas possibilidades imanentes, né? Quer dizer, ele ainda não fala porque está longe de ser realizado em suas possibilidades imanentes, né? Quer dizer, se encararmos esse processo de humanização, surgimento de uma generalidade não mais muda, né? Quer dizer, você tem. Agora, ele até reconhece a questão da determinação contraditória. Uhum. Ele, né? Mas fica dito isso daí. Eu tô assim, eu tô eu tenho um lado, né? O otimismo da razão, né? O otimismo da vontade, né? De a gente reconhecer que, né? E aqui você tem um otimismo da razão, porque a razão do Lukács é uma razão dialética que você sabe que ele abre, né? Comparando o Lukács com outros pensadores da década de 60, Lukács ele tem um otimismo revolucionário, né? Até um certo ponto, eu acho que a gente até chegou a discutir isso, né? Ele tinha posições diferentes de, por exemplo, da escola de Frankfurt, né? Da teoria crítica do Marcuse, da Adorno, desse pessoal todo aí, né? É, mas era um otimismo revolucionário que vinha de uma geração que era uma geração que, de um certo modo, tinha movimento operário, né? E tinha a União Soviética, né? E mesmo crítico do stalinismo, ele era um otimista, ele tinha um otimismo nele. É isso que eu queria falar, esse otimismo em Lukács, né? Essa posição, que eu posso estar enganado, mas nele eu vejo muito essa dimensão positiva de um desenvolvimento da genericidade, né? E isso nos Lukácianos é muito forte. Os Lukácianos eles se diferenciam muito dos frankfurtianos, exatamente por isso. Porque os frankfurtianos também eles caem no ponto extremo. Eles caem naquele grande hotel abismo, né? Quer dizer, então você tem o grande hotel abismo e você tem o grande hotel esplanada da montanha do. Mas é isso, é só uma elucubração aí de fim de. Se você quiser comentar alguma coisa, você comenta, a gente volta a discutir esses dois parágrafos no próximo encontro, né? Mas fica à vontade aí, Matheus, de colocar as suas impressões, porque aqui é um diálogo, né? Aqui você não é obrigado a seguir as minhas ideias com respeito a, né? Não, eu acho que o Lukács ele tem mesmo ele traz em si esse otimismo, né? E, uma posição, acho que vem do próprio posicionamento ético dele em relação à própria revolução, né, Giovanni? Um momento onde muitos intelectuais saem do leste europeu
ou da própria Europa para ir para os Estados Unidos, enfim, para outros lugares, migram, né? Lukács permanece, mesmo discordando, né? Mesmo discordando de tudo que estava acontecendo ali, ele tem um posicionamento político, um comprometimento, um engajamento ético ali com a situação muito grande, né? Ele prefere criticar de dentro, que corresponde até àquela frase dele muito famosa, né? Que o pior socialismo é melhor do que o melhor capitalismo, né? E ele prefere ficar ali, ele entende que ele tem que permanecer naquela situação, né? E então também eu acho que tem esse lado de ser um otimismo, mas um otimismo que não deixa de levar em consideração a dificuldade desse envolvimento, né? Cobra um preço, né? Cobra um preço bastante grande aí, esse otimismo dele, né? Não é um otimismo desvinculado, né? É dentro dessa perspectiva ontológica mesmo que ele traz, né? Da produção do conhecimento, né? Quer dizer, ele está associado àquele lugar, esse hic et nunc, esse aqui e agora social, né? Ele está ali, ele é um homem, ele tem as suas tendências, mas eu acho que diz, essa questão de ser moderno, de ser clássico, diz muito de toda a história de desenvolvimento dele mesmo, que é uma história contraditória como intelectual, né? É um intelectual que tem um caminho de mudança, né? Mudança teórica, epistemológica, mas também mudança social, né? De classe social, ele faz uma transição, enfim. É uma história bastante complexa, uma história bastante interessante, que traz em si toda essa contraditoriedade, né, do desenvolvimento do ser que pensa e que age sobre o seu mundo, né, sobre a sua realidade ali naquele momento. Então, acho que é um otimismo assim, importante e que expressa, como você falou, ele também não esquece de trazer o estranhamento, de trazer essa contraditoriedade que assim, vamos ter um desenvolvimento da genialidade humana? Vamos. Mas ele por enquanto, é marcado por essa questão do estranhamento, de um estranhamento que foi se modificando ao longo do tempo e que tem aí uma expressão ultimamente bastante complicada, né? E é isso que você tem trabalhado muito sobre isso, né? Tem publicado muito sobre isso, e que a gente tem que prestar bastante atenção mesmo. Mas, enfim, eu acho que também é fruto do tempo dele, daquele momento onde ele observava algumas coisas que ele podia pensar dessa forma, né, e agir assim. Não sei se eu fui É isso. claro, mas É. Não é, mas é nessa direção. Agora nós aqui, nós temos uma linha que eu acredito que nos habilita a fazer a fazer uma coisa interessante. Quer dizer, a gente tem um diálogo muito profundo, teoricamente, né? Somos pesquisadores e procuramos ter um trabalho teórico com três grandes clássicos, né? Que autores que né? Lukács, Gramsci e Marx. Quer dizer, articulando aí a crítica da economia política com a ontologia do ser social. Porque a crítica da economia política, ela dá o devido, né, o devido balanceamento aí da ontologia do ser social, né? E é claro que no meio aí você tem toda uma elaboração, né, de um autor como Antônio Gramsci, né, que é uma elaboração aberta da filosofia da praxis, né, pensando aquele elemento que não pode ser desprezado nem pela ontologia, nem pela economia política, crítica da economia política, que é a questão da política, né, enquanto categoria, né, categoria da praxis, né, da praxis política, né, aquilo que o Carlos Nelson Coutinho dedicou a vida a estudar, né, a resgatar em Antônio Gramsci, né, uma teoria da política. Agora, uma teoria da política que tenha esse fundo ontológico, né, e tenha também esse fundo aí da crítica da economia política, porque é a partir daí que nasce aquilo que nós consideramos como sendo, né, a base da teoria do estranhamento.
né? Quer dizer, eu penso a teoria do estranhamento não apenas a partir de Lukács, mas a partir da crítica da economia política. Eu acho que você também, né? Com as leituras que a gente tem tido sobre elementos que estão lá no capítulo sexto inédito, no Capital, né? Aquelas posições, aqueles textos do Tairaco, né? Tomonaga Tairaco, que ele resgata a partir da leitura do Capital, dos manuscritos do Marx, né? Elementos para nós pensarmos essas formas, né? Essas formas estranhadas do Capital, né? A reificação, coisificação, fetichismo, personificação das coisas, da coisa, né? Isso que está nos textos do Tairaco, que está nos textos que a gente tem elaborado, né? Está saindo o nosso livro, né? Com o teu artigo, o nosso artigo, está saindo agora eu acho que daqui a 2, 3 semanas o livro já está aí à disposição, Matheus. Que legal, Giovanni. Então, Que legal. vai ser um livro muito interessante, abre com um artigo do Francisco Teixeira, depois é um artigo meu muito curto, mas aí tem um artigo nosso aí, que você já tem esse diálogo aí entre Lukács e Gramsci, isso aí né? E tem mais 3 artigos falando do mundo do trabalho, discutindo trabalho associado, discutindo sindicalismo, que quer dizer, ficou um livro que eu diria muito interessante, né, para a gente tá fazendo aí as nossas discussões, né? E eu penso que é nesse caminho, a gente está indo no caminho certo aí, discutindo teoria do estranhamento com esse pé aí na dialética, né? Isso aqui é fundamental, na dialética materialista. Então é isso. Na próxima semana a gente dá continuidade aos nossos encontros aí, conversando aí com o Lukács. Um abraço, Giovanni. Um abraço, até a próxima. Até. Tchau, tchau.